Senhoras e senhores, neste momento estamos aqui para apresentar a audiência pública do primeiro quadrimestre do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Açu, que tem por finalidade apresentar os resultados dos cumprimentos das metas fiscais. Nós falaremos a respeito de receitas e despesas, da receita corrente líquida, da despesa com pessoal, do 10º, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Bom, a obrigatoriedade da apresentação em audiência pública das metas fiscais dos municípios, ela está estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, onde diz que, até os meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiências públicas. Bom, vamos iniciar aqui a nossa apresentação falando a respeito das despesas. Execução da despesa. Bom, temos aí um demonstrativo do que foi projetado e do que foi realizado até o presente quadrimestre. Bom, foi projetado para o exercício um total de R$ 67.296.402,20, sendo que essas despesas elas são subdivididas em despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes são aquelas todas voltadas a custeio, a manutenção. E despesas de capital são todas aquelas destinadas a investimentos, a construções, a aquisição de bens, veículos, máquinas e por aí vai. Bem, as despesas de custeio foram projetadas o total de R$ 61.244.518,39. E foi realizado até o quadrimestre R$ 16.836.677,13. Para a despesa de capital, foi projetado a monta de R$ 5.383.550,10 e realizado, até o momento, R$ 92.833,87. A reserva de contingência, que foi projetada, o total de R$ 668.333,71, é apenas uma reserva para uma emergência para cumprimento do orçamento. Falaremos agora a respeito das receitas. A execução da receita foi da seguinte forma. Ela também é subdividida em receita corrente e receita de capital, como falamos anteriormente em relação à despesa. Então, foi projetado para o exercício um total anual de R$ 67.296.402,20 e foi realizado até o período R$ 21.724.561,62. Ou seja, esse é o total da receita arrecadada de janeiro a abril, que é subdividida também em receita corrente de capital, onde a receita corrente foi projetado R$ 66.833.371,20 e realizado R$ 21.703.976,71. Para a receita de capital, foi projetado a monta de R$ 463.000
reais. Foi efetivamente arrecadado até o período R$ 20.584,91. Aqui destacamos as principais receitas, onde tem a receita tributária, que é a arrecadação própria do município, temos o FPM, que é a principal receita para muitos municípios, no caso de Iaçu principalmente, receita também de ICMS, receitas vinculadas do SUS, que são as transferências feitas pela União e Estado para os municípios, receitas vinculadas à educação, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os voltados também ao Fundo Nacional de Assistência Social. E percebemos que o FPM é a receita mais considerável do município. Metas bimestrais de arrecadação. Bem, as metas bimestrais de arrecadação, elas devem ser estabelecidas e divulgadas para toda a sociedade até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. Nesse caso, via de regra, os entes federados devem divulgar em seus meios oficiais os quadros e tabelas apresentando as metas bimestrais de arrecadação, ou seja, essas metas elas têm que ser publicadas em um diário oficial. Bem, para o município de Iaçu, foi projetado para o primeiro bimestre o total de R$ 7.813.112,30 e efetivamente arrecadado R$ 11.237.645,47. Para o segundo bimestre, o total de R$ 10.404.023,78 e arrecadado R$ 21.724.561,62. Bom, vamos falar agora a respeito da Receita Corrente Líquida, ou RCL, de forma abreviada. Bem, ela é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras para o Fundeb. Como a apuração dessa receita ela corresponde ao mês atual e os 11 meses anteriores, então, ela pega 4 meses de 2021 e o restante do exercício de 2020. Com isso, o total da receita corrente líquida até o período, ela é de R$ 67.307.846,15. Despesas com pessoal. Bom, a despesa com pessoal ela está preconizada no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde lá está estabelecido que o município não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração com despesa com pessoal. Porém, há uma regra neste sentido aí, pois, para o executivo, ele não pode superar ao percentual de 54% da receita corrente líquida. E para o legislativo, não pode superar a 6% da RCL. A apuração para o período indica que, como a receita corrente líquida ela foi de R$ 67.307.846,15,
E a despesa com pessoal foi de R$ 35.651.254,84, que corresponde a um percentual de 52,98%. Bom, ressalto que esses números, eles correspondem ao total do mês atual mais os 11 meses anteriores. Falaremos agora a respeito de duodécimo. Repasse de duodécimo está lá estabelecido no artigo 29A da Constituição do Brasil, que diz que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências prevista no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. Bom, isso aí está querendo dizer que, então, as receitas são apuradas de acordo com o que foi arrecadado no exercício de 2020, que são as receitas próprias do município, mais aquelas que são transferidas pela União e Estado. Como o município de Iaçu tem população inferior a 100 mil habitantes, o percentual é de 7% dessa receita. Aqui apresentamos os números do duodécimo. Como falamos anteriormente, então, foi arrecadado em 2020 a monta de R$ 30.318.461,24. O repasse anual para o exercício de 2021, que é 7% da receita arrecadada em 2020, totalizou R$ 2.122.292,29. Já foi repassado de janeiro a abril o total de R$ 713.379,38, que dá um percentual de transferência de 33,61%. Despesas com saúde. Bom, os municípios deverão aplicar, no mínimo, 15% de sua receita própria com gastos na saúde. Essa obrigatoriedade está na Lei Complementar 141, lá no artigo 7º, em que diz que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde o mínimo de 15% de sua arrecadação própria. A apuração aqui mostra que foi arrecadado no primeiro bimestre de 2021 a monta de R$ 11.611.482,02, onde a aplicação mínima, que corresponde a 15%, é de R$ 1.741.722,30. O valor aplicado até o momento foi de R$ 1.574.012,18, que corresponde a um percentual de 13,56%. Percebemos, assim, que esse percentual está abaixo do mínimo estabelecido, porém, é completamente compreensivo, pois o momento é de um novo mandato, onde os processos eles passam por fases, certo? E que até que se efetuem as compras ou as aquisições e, consequentemente, o seu pagamento,
tem um determinado tempo e esse tempo pode ser superior ao quadrimestre para todas as despesas ou para parte delas. Por isso é que percebemos um percentual inferior ao mínimo, mas ele é progressivo. A partir do próximo quadrimestre, a gente já vai ver uma evolução bastante significativa. Despesas com Fundeb. Fundeb, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A obrigatoriedade do Fundeb, agora com o novo Fundeb, está aí na Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, onde, lá no artigo 26, ele indica que deve ser aplicado proporção não inferior a 70% dos recursos totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, onde será destinado ao pagamento em cada rede de ensino na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. A apuração aqui nos mostra que a arrecadação total do primeiro quadrimestre foi na ordem de R$ 8.726.470,58. E a aplicação mínima, que é de 70% para a remuneração dos profissionais em efetivo em sala de aula, né, efetivo exercício da profissão, foi de R$ 6.108.529,40. O valor aplicado foi de R$ 4.489.451,70. O percentual correspondente é de 51,44%. Índice também inferior, mas ele também é progressivo. Ele também é impactado pela atual situação de pandemia, onde as despesas elas estão reduzidas. Porém, o importante também é que até o final do exercício haja o cumprimento desse índice. Despesas com educação, que é o chamado MDE, não é? Que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisam gastar com responsabilidade, no mínimo, 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais legais. A obrigatoriedade da despesa com educação está lá estabelecido na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, no artigo 212, que indica que a União aplicará anualmente nunca menos que 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A apuração aqui nos mostra que, até o quadrimestre, foi arrecadado R$ 18.100.559,62. A aplicação mínima corresponde a R$ 9.391.948,11. Foi aplicado, até o quadrimestre, R$ 5.395.159,63, que dá um percentual de 14,36%,
que também é completamente justificável por tudo que nós já falamos aqui, desde quando iniciamos nossa fala, mostrando os números aí de saúde, de Fundeb, e, consequentemente, a educação também ela não fica atrás. Resultado primário. Bom, o resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. E, caso seja negativa, tem-se um déficit primário. A apuração do resultado primário, elas nos mostra aqui que, no primeiro quadrimestre de 2001, as receitas fiscais elas totalizaram R$ 21.711.352,20 para despesas fiscais, no total de R$ 16.029.380,86, o que dá um resultado primário positivo na ordem de R$ 5.681.971,34. Então, há um superávit primário. Falaremos agora a respeito das dívidas, que é a dívida consolidada, que está estabelecido lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que a dívida consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, são todas aquelas dívidas que a obrigatoriedade de pagamento ela se estende por anos. A apuração da dívida consolidada líquida nos mostra que, em 2000, o apurado até 31 de 12 de 2020, ela totalizou R$ 29.2.714,60. E até o quadrimestre atual, 1º de 2021, totalizou R$ 23.138.093,80. Resultado nominal. Bem, o que é o resultado nominal? Ele é a variação da dívida consolidada líquida, certo? Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período determinado de tempo. A apuração, ela nos mostra que a dívida consolidada líquida até 31 de 12 de 2020 totalizou R$ 29.2.714,60. E até o atual quadrimestre foi na ordem de R$ 23.138.093,80. Essa apuração nos mostra um resultado nominal de R$ 5.864.620,80. Bom, finalizamos aqui a nossa apresentação, informando a todos que esses dados eles estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Açu,
no endereço eletrônico https://www.iasu.ba.gov.br. Também está no site do Tribunal de Contas, no ETCM, no endereço eletrônico www.e.tcm.ba.gov.br e também pode ser encontrado fisicamente na Prefeitura Municipal de Iaçu. Agradeço a presença de todos. Não me apresentei no início, mas me chamo Ademilton Leal Coutinho, sou coordenador contábil da empresa Contap, a qual presta serviço de consultoria contábil à Prefeitura de Iaçu. Esse quadrimestre é de responsabilidade do senhor prefeito Nixon Duarte Muniz Ferreira. Agradecemos a todos. Um abraço e tudo de bom.